Às vezes é muito difícil gravar sem barulho no fundo. Essa é a vinheta. No vídeo anterior aqui do canal, eu compartilhei a minha experiência lendo A Odisseia, de Homero. E hoje eu quero falar sobre um livro contemporâneo que dialoga com a Odisseia. Por isso hoje nós vamos falar sobre Circe, de Madeline Miller. Se você acompanha aqui o canal, sabe que nós já falamos algumas vezes sobre A Canção de Aquiles, que também é de Madeline Miller. E hoje nós vamos abordar essa obra que explora a história de Circe, a feiticeira da mitologia grega, que é responsável por transformar os homens de Odisseu em porcos. Mas a história de Circe que nos é apresentada aqui, ela inicia muito antes da história da Odisseia ou da Guerra de Troia. Aqui nós voltamos ao início dos tempos, a Era dos Titãs, e o momento em que se iniciam os conflitos entre esses titãs e os deuses olimpianos. Nesse momento nós somos apresentados a Circe, que é filha do titã Hélios, com a ninfa oceânica Perseis. E ela, sendo filha de um titã, ela não é tão bela quanto as outras ninfas e ela tem um aspecto muito frágil. Ela é considerada humana demais. E por isso ela é meio que colocada de escanteio, ela é marginalizada nesse meio de deuses e ninfas. Essa rejeição familiar vai marcar profundamente a vida de Circe. E é nesse momento que ela vai conhecer uma figura bem famosa da mitologia grega, que é o Prometeus, o titã que foi punido pelos deuses por levar o fogo para os seres humanos. E é diante dessa figura que ela vai compreender como são punidas as pessoas que desafiam a ordem dos deuses, que desafiam a ordem vigente nesse mundo, que desafiam uma estrutura de poder estabelecida. E nesse momento em que ela está lidando com a rejeição, lidando com essa estrutura que sempre a coloca separada dos outros, ela descobre que tem o poder de manipular ervas e usar essas ervas para transformar as coisas de acordo com a sua vontade. Esse poder de manipular ervas, ele é temido pelos deuses, porque ele é um poder que não está sujeito às leis dos deuses. Então isso é algo que vai gerar pânico, principalmente nos deuses maiores, porque é algo que eles não têm como controlar. E por representar essa ameaça para os deuses, ela é colocada em exílio em uma ilha, por ter o poder de ir contra essa estrutura que é feita para oprimir. Ela é exilada, ela é um perigo, ela precisa ficar isolada dos outros. Então, a Madeline Miller, ela vai usar aqui a nossa visão contemporânea de mundo para transformar essa ideia da bruxa. Porque aqui nós vamos ter uma ideia de bruxa que é mais ligada ao pensamento contemporâneo, a ideia que se tem hoje sobre essa figura e principalmente a ideia que se tem na cultura popular dos Estados Unidos, que é a bruxa como alguém que vai contra um sistema de opressão, que vai contra uma estrutura que tenta controlar a sua vida. E aí essa pessoa, ela é considerada uma bruxa porque ela vai contra isso, porque ela luta no sentido de não, eu vou fazer o meu próprio destino aqui. Eu tenho a capacidade de fazer as minhas próprias escolhas de vida e por isso
essa pessoa ela é considerada uma bruxa. E eu acho que esse é um dos pontos mais preciosos dessa obra. Ela vai trazer essa visão do mundo contemporâneo de bruxa e vai jogar para essa feiticeira que está lá na antiguidade. E nessa jornada de Circe, nós também vamos ser apresentados a outras figuras femininas que fazem parte da mitologia grega, como Ariadne e também Medeia. E aí a Madeline vai tentar fazer uma certa justiça e apresentar novas perspectivas sobre as histórias dessas personagens. Pelo fato de esse livro ir desde o início dos tempos na mitologia grega até os fatos que ocorrem depois da Odisseia, ele é um prato cheio para quem gosta de mitologia grega. Porque aqui ele vai fazer digamos assim, um resumão de muita coisa que acontece nessa mitologia e vai fazer referência a muitas obras. Apesar da Circe ela ser famosa por causa da sua presença na Odisseia, aqui a Madeline Miller ela não vai se ater somente ao que acontece na Odisseia. Ela vai pegar eventos de toda a história da mitologia grega. Claro que em um determinado momento o Odisseu vai entrar nessa história. E o Odisseu ele nos é apresentado aqui como uma pessoa que gosta muito de contar as suas histórias, que gosta de contar as aventuras que ele viveu. Quem já leu a Odisseia ou assistiu o vídeo anterior aqui do canal sabe muito bem disso. O objetivo do Odisseu é sempre contar as suas aventuras, deixar a sua história para a história. E a Circe, ela também viveu muitas aventuras na vida dela. A Circe, ela é uma imortal, ela tem milhares de anos, mas ela não fica contando essa história o tempo todo porque ela lida com pesos do seu passado, ela lida com arrependimentos que esse passado traz. E aí nós temos uma nova visão aqui sobre essa questão de contar a sua história. Talvez a pessoa que se orgulhe demais da sua história, ela não esteja também refletindo o suficiente sobre seus arrependimentos, seus erros, e às vezes é preciso também confrontar essa parte que não é tão legal das coisas que nós passamos na vida. E aí isso traz essa reflexão legal sobre você viver com os louros do passado e você também carregar os pesos do seu passado e as consequências de várias escolhas que foram feitas. Às vezes, a imortalidade inclui lidar eternamente com as consequências das suas atitudes. A história de Circe, aqui nesse livro, ela continua após a Odisseia. E ela vai conhecer o filho de Odisseu, Telêmaco, ela vai conhecer a esposa de Odisseu, Penélope, e nós vamos conhecer também como foi o fim dos dias de Odisseu. Essa parte da história do como foi o fim da vida de Odisseu e a vida de seus filhos, tudo isso estava presente em um livro que existiu na antiguidade chamado Telegonia. Mas esse livro ele se perdeu na história. Hoje em dia nós não temos uma versão desse livro para sabermos a continuação da história. Mas a Madeline Miller ela faz aqui um trabalho de imaginar essa história e continuar a jornada a partir da visão de Circe. Isso é muito interessante e deixa esse livro ainda mais precioso. Eu acho que isso é uma das coisas mais singulares que eu achei dentro desse livro. A autora aqui ela vai conseguir abordar a personagem de Circe de uma maneira bastante complexa, porque ela não é uma vilã, ela não é uma heroína tradicional, ela é mais para uma anti-heroína e principalmente ela é uma bruxa. Uma bruxa no sentido de alguém que
transforma a sua realidade, que seus desejos e vontades servem de impulso para ela viver as suas próprias aventuras e construir uma vida fascinante. Eu recomendo demais a leitura de Circe, em especial para quem gosta de mitologia grega, protagonistas femininas e reconto de mitos da Grécia Antiga. Esse livro é um prato cheio. E se você já leu esse livro, eu gostaria de saber aqui nos comentários as suas impressões, o que você achou, qual a sua opinião sobre as discussões inúmeras que esse livro traz. E também, se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal, certo?